Bom, gente, hoje a gente começa o capítulo 17 do nosso Mentomagnetismo, que acho que é o penúltimo capítulo, acho que são só 18. E ele fala sobre a sensibilidade psíquica na infância, que é um tema bem complexo, né, e muitas vezes mal compreendido, né, entre as pessoas que têm, embora eles não percebam a graça de ter uma criança com uma grande mediunidade na sua família, né, isso normalmente gera muitos percalços, tanto para a criança quanto para os seus pais, seus familiares mais próximos. E já na citação inicial, já nos faz pensar em bastante coisa, né? Ele diz o seguinte, né? Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. E o que me chamou a atenção nessa citação é justamente quando a gente quer levar, aqui ele fala como exemplo cura, mas é só um exemplo, pode ser qualquer sentimento, manifestação de bem-estar que a gente queira levar a alguém, né? A gente normalmente faz um pedido, né? Faz uma oração, entra em sintonia com a espiritualidade. Só que ele ressalta um ponto assim que às vezes as pessoas não levam em consideração, né? Que se interesse pelo que você vai fazer e pelo doente, pela pessoa que vai ser assistida. Não é só você pedir a espiritualidade com que você tem afinidade, quero ajudar tal pessoa. É preciso que algum espírito ligado a ela se apresente também nesse trabalho. E se a gente lembrar, todas as passagens dos livros que a gente lê, sempre tem um momento que aparece um espírito ligado a quem está sendo assistido. Quer dizer, então, é uma combinação. Quando a gente pensa em ajudar alguém, já teve uma combinação na espiritualidade dos espíritos ligados à pessoa que precisa ser auxiliada, a espiritualidade que pode auxiliar, e aí eles já buscam alguém encarnado que possa participar do processo para tudo se integrar. Então, achei essa ressalva deles, interesse por ti, né? Eles têm que gostar do que você vai fazer e pela pessoa que você pretende ajudar. Eu achei essa ressalva muito interessante. Eu também acho, Silvio. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui no grupo uma vez, quando eu faço um trabalho de cura, normalmente eu converso com o mentor espiritual da pessoa que eu vou procurar ajudar, procurar assistir, né? Então, eu acredito muito fielmente que todos nós temos nosso anjo da guarda, todos nós temos nossos mentores espirituais. E, às vezes, não é um só, não. No meu caso, eu acho que eu tenho uma legião, por exemplo. São muitos, porque de várias formas, várias vezes, já vi no meio de vários amigos espirituais. Eu peço licença a ele, né? Para o mentor espiritual daquele amigo, daquela amiga que eu vou fazer o trabalho, e peço ajuda. Humildemente eu peço ajuda. Para ele ajudar, para ela ajudar. Porque como eles estão intimamente ligados por toda a eternidade, às vezes nem por toda a eternidade, mas desde quando está aqui encarnado e antes de encarnar aqui, fica muito mais fácil e fluídico o trabalho de cura, de mentalização, de energização, né? Por exemplo, quando eu vou para o vórtice e faço todo um trabalho, eu entrego a gente se entrega para esse mundo espiritual, né? Que está sempre nos aparando, irradiando para todos os demais orbes, né? Então você potencializa todo o seu trabalho. Acho muito importante realmente estar sempre em contato e em harmonia com o espírito da pessoa assistida. Nossa, esse ponto é tão bacana,
porque está relacionado a esse processo intercessório, né? Um tipo de cura, é um tipo de irradiação intercessória, onde você quer atuar, auxiliar alguma determinada pessoa que está ligada a todo um grupo, né? Aquele contexto de cura não é só a pessoa, há uma vivência no passado, há uma vivência que, de certa maneira, foi desestruturando e que se ligou com outros espíritos, então há um conjunto. Então, esse aspecto de primeiro se ligar com a sua egrégora, porque, querendo ou não, são eles que te protegem, eles que manipulam as suas energias, e se ligar com a egrégora espiritual daquela pessoa e do grupo. E muito bacana esse aspecto da permissão para entrar em sintonia. E aí eu me lembrei que o benzedor aqui de Brasília, né, que muitos conhecem, ele faz esse pedido de permissão quando ele vai fazer uma atuação, mesmo que a pessoa tenha ali feito a solicitação, no momento ele faz a prece dele, envolve e pede realmente a permissão a ele, nesse nível mais profundo, e a toda a linhagem espiritual dele. E eu queria também colocar uma frase, se você puder voltar ali, só para eu colocar um comentário ali, que eu achei interessante também, que a gente já falou várias vezes, que essa parte, quando ele fala aqui, né, que esse bom espírito, e nisso a gente entenda que é todo um grupo, toda uma egrégora, ele coloca aqui, né, que esse bom espírito aumenta a tua força e a tua vontade. Então, ou seja, a gente cada vez mais, quando vai se ligando, deixa de ser só um e vai se tornando essa unidade maior nesse trabalho. Então, aumenta a sua força e a sua vontade, dirige o teu fluido e te dá as qualidades necessárias. Olha que bacana. Ele está colocando aqui. Então, são eles que têm ali um conhecimento maior, eles trabalham, dinamizam para aquele fim das qualidades necessárias, porque é um fluido extremamente ideoplástico. A mente, ela se estrutura de maneira muito, muito fácil. E nós não temos ainda, não só percepções, nós não temos o conhecimento aqui nesse plano físico para estar como que é feito. Isso é sempre feito quando é no trabalho do bem, com espíritos que ele tem a ciência dessa dinamização. É uma alquimia, uma química espiritual, muito além da nossa química. A nossa química física é os primórdios dessa outra química. Então, muito bonito esse trechinho aqui do Kardec, eu até salvei, sabe? Para depois eu usar. E tem vários aspectos. Dirige o teu fluido e lhe dá qualidades necessárias. É isso. E um aspecto... Pode falar. Pode falar, amor, depois eu falo. Um aspecto também interessante, que nem ligado ao espiritismo, é quando as pessoas que não são que não acreditam no espiritismo, que são de outras religiões, que elas estão fazendo preces intercessórias, muitas vezes elas se ligam a algum santo, e o santo são os espíritos dessas egrégoras de bondade, de caridade, de cura, de tudo, né? Porque elas pedem que através daquele santo, o santo interceda junto ao Pai, junto a Maria, e é uma coisa bem interessante realmente, porque a pessoa não tem nenhuma noção desculpa eu estar falando sem a câmera, porque não está funcionando. Não tem nenhuma noção do espiritismo em si, mas ela já está pedindo a um ser mais elevado que interceda por aquele outro, e aquele outro vai fazer todo um processo também de intercessão. É interessante essa parte, realmente. É rico. Vai, eu vou. Porque isso já foi ressaltado, né? Mas acho que precisa ser muito reforçado isso. Essa importância do espírito ligado a quem vai ser assistido é fundamental,
porque ninguém melhor do que a espiritualidade que te acompanha te conhece, sabe qual é a tua programação e sabe o que você precisa realmente enfrentar ou ser aliviado. Então, essa coisa da permissão, na verdade, é ver com essa egrégora que envolve a quem a gente quer auxiliar, se ele pode realmente ser auxiliado naquele momento da maneira que a gente pensa ou deseja que ele seja. Porque tudo, a gente sabe, tudo tem uma programação. Então, na verdade, essa permissão não é uma permissão só, vou atender o senhor ali, tudo bem? Tudo bem. É para que eles vejam se aquilo pode ser executado dentro do que eles estão programando para aquele espírito também. E quando ele diz assim, se tudo estiver certo, eles vão dar as condições para a gente agir. Para que fique bem claro nessa última frase aqui do Kardec, é que nós não fazemos absolutamente nada. Que eu vou curar, que eu vou fazer, que eu vou ajudar. A gente não faz absolutamente nada, é tudo a espiritualidade. A gente é um canal de... Não sei nem dizer de que forma a gente participa nesse processo, mas é tudo feito pela espiritualidade. Nós estamos ali talvez só para criar uma efervescência vibracional. Não, a gente contribui com a nossa energia. Sim, mas não é a gente que realiza absolutamente nada. Isso. Acho que é um extremo muito grande, né? A gente deve colocar sempre no caminho do bem, porque a gente realiza tanto o mal como o bem. E o desejo, os nossos pensamentos, né, mais profundos. Então, é muito importante, a gente tem um papel importante nesse trabalho, por isso a gente tem que estar sempre atento e buscar os pensamentos mais puros, né, a purificação da mente, do corpo. Eu estava lembrando da leitura de ontem de Maria, que o Essênio, né, falando, o ancião, ao tomar o banho da cachoeira, limpar também as mazelas espirituais, porque a gente é uma parte importante no processo. Se a gente não fosse uma parte importante no processo, eles não usariam a gente. Não... Eu não sei se a palavra certa é precisar, vocês talvez podem me ajudar. Mas como eles precisam da gente também, dessa parte material nossa, né? Desses fluidos nossos. Aí eu vou discordar um pouco. Não que eles necessitem obrigatório da gente para fazer absolutamente nada. Facilita o trabalho. A gente pode dizer assim, eles pegarem, a gente fornecer a energia mais densificada para eles já pronto, é mais rápido do que eles terem que se densificar para usar essa energia. Mas necessitar de fato da gente, eles não necessitam. Ajuda ao trabalho deles? Ajuda. Facilita? Facilita. Porque se a gente vê a trajetória de Jesus, quantos milênios ele precisou para se densificar e poder chegar à Terra? Imagina ele para fazer isso, vou ajudar o Rômulo, mas vou levar 3.000 anos para poder estar em condição de poder usar as energias que ele precisa. E ele de lá, ele pega um de nós, você já tem essa energia pronta, me dá aqui que eu vou usar. Então, precisar da gente, eles não precisam para absolutamente nada. Facilita. Ajuda, mas precisar, a gente é parte imprescindível no processo de forma alguma. Talvez sim, mas é engraçado. Vamos colocar que todos nós, qual o objetivo maior da espiritualidade? É a nossa evolução espiritual. Todo esse trabalho, todo esse caminho é a fim que possamos nos evoluir espiritualmente. Então, quando colocamos a serviço do outro, nós também estamos melhorando. Então, eles nos ajudam tanto ao servir ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, servir ao próximo, e como a gente também se eleva espiritualmente, sendo esse canal. A palavra certa, talvez correta, seria que somos canais, né? Canais de amor, de cura, de fé. A gente é um canal. Vamos lá, senão a gente não vai ler nem uma frase. Diva e Fernanda estão querendo falar.
Ah, então manda aí, fazer- manda aí. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, Ismael. Quando a gente fala em energia, existe energia boa ou ruim? Porque, assim, energia não é energia. Assim, eu não sei, porque às vezes fica parecendo que a gente está, sabe, é só energia, né? E aí eu fico me questionando sobre isso. Nós, na verdade, está tudo certo, né? Como a Neuza fala, sempre está tudo certo. Eu vejo assim, a energia, a gente está aqui por alguma coisa. Talvez eu não seja tão cruel quanto às vezes o Silvio coloca de uma maneira assim. Mas assim, não é que a gente seja tão importante, óbvio que a gente não é, mas há algum objetivo nisso daqui também, na nossa estadia, né? E mesmo quando, entre aspas, a gente está fazendo o mal, né? Energia que a gente chama de má, ela também tem esse objetivo, né? Eu fico me questionando sobre isso. Energia boa, energia ruim, energia isso, aquilo. É tudo energia, não é não? Eu não sei, eu não entendo muito isso. Aí o Ismael, que é dessa área, aí de repente podia dar uma explicada nisso. Como é que eu vejo esse processo? Antes de falar da energia, o ideal é a gente pensar que existem muitos planos de organização na natureza. Desde o plano físico e o plano de energia, ele vai se tornando cada vez mais sutil em planos mais, até chegar em pontos de cristalinos, tão diáfanos, que se aproxima do espírito, dessa estrutura que é muito além da matéria, da energia. Enfim, com essa ideia, a gente pode pensar que existe uma gradação de organização da energia. A matéria aqui é uma energia condensada, coagulada. E então essa energia ela se organiza em vários e vários planos. Em planos muito sutis, há um tipo de organização, de uma energia mental. Então, o que acontece? O ser bom ou ruim está de acordo com a relação dela. Então, por exemplo, é como na natureza o veneno. Ah, o veneno ele é ruim? Não, ele tem um papel na natureza, ele pode ser usado para cura, ele pode ser usado para algum fim. Num processo de cura, por exemplo, né? Então, existem energias que vão acabar densificando o ser, que vão acabar conectando ele, permitindo que ele se conecte com espíritos mais densos. Então, para aquele espírito, aquela energia ela não vai ser boa. Então, ou seja, nessa utilização ela não vai ser boa. Essa mesma energia pode ser usada para um outro aspecto em que ela vai ser boa. Naquele plano, ela vai ser encaminhada e estruturada de maneira que vai ser boa. Então, aí está nesse aspecto de como que ela pode ser estruturada para causar cada vez mais uma conexão com os planos superiores. Toda a ideia é essa, como que a energia é se conectada com os planos superiores, sabe? E aí, daí que vem se ela é boa ou ruim. No momento em que a gente se liga com o mundo maior e procura ser canais dessas energias mais sutis, mais elevadas, essa energia é dinamizada para algum fim que seja útil, porque a gente está envolvido com toda uma egrégora que quer fazer o bem, né? Então ele utiliza essa energia para fins de harmonização. Então, está muito ligado nesse contexto geral, sabe? Então, ela não é boa nem ruim. Depende em que plano, de que forma ela vai ser usada para causar conexões com os planos acima ou com planos mais densos. Ô Diva, se tu imaginar, falando de energia, para a gente pegar bem a ideia da energia, a eletricidade. A eletricidade, enquanto ela está dando luz na tua casa, está fazendo os teus utensílios domésticos funcionar, ela é boa. Mas quando você toma um choque, você pode achar que ela é ruim, mas é a mesma energia. Seríamos isso que só o os Ismael estava canais, falando. né? Oi? Nós seríamos os fiozinhos. Nós seríamos os fios. Aí o fio funciona tá mais ou dando... menos essa analogia. A Nós energia seríamos está ali. O que a gente impregna de vontade, de pensamento nela, para que ela haja de uma forma ou de outra, que a gente tende a dizer se é boa ou é ruim.
Mas esse bom e ruim também é dentro da nossa divisão de conhecimento. Não, isso é bom, isso é ruim. Mas a energia está ali. Quer dizer, o hálito, que a gente chama de hálito cósmico divino, né, que permeia absolutamente tudo no universo, ele está ali. Você vai manipulando isso, impregnando de energia, de pensamento, de formas de pensamento e criando coisas que alguns podem considerar boas, outros podem considerar ruim. Até isso é relativo, porque o que é bom para mim pode ser ruim para você, e o que é ruim para você pode ser ótimo para mim. Então, até isso é relativo, essa coisa de energia ruim e energia boa. Se a gente pega, fala, um espírito que a gente acha super maléfico, que causa o mal, mas, de repente, alguém ligado a ele, que a gente possa achar tão mal quanto, acha ele maravilhoso, a energia dele acha maravilhosa. Então, isso é extremamente relativo, essa coisa, até do bem e do mal, do bom e do mal, é muito relativo. É do momento que a gente está vivenciando e do que a gente tem nos envolvendo. Bom, então vamos chamar a atenção para o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. E como a gente está no caminho do aperfeiçoamento, não chegamos lá ainda, é muito importante saber que a gente nem sabe se a gente está fazendo é certo ou errado. Rezar o Pai Nosso, entrar em comunhão com Deus Pai, né? E seja feita a vossa vontade. O senhor falou agora das leituras, você vê que todas as leituras é pedido permissão, todas as leituras, e que seja feita a vossa vontade. E, gente, eu queria também fazer só um comentário sobre um ponto que a Sani colocou, que eu achei tão interessante. A Sani falou sobre esses santos, que então existe os santos das causas impossíveis, né, que é Santa Rita de Cássia, se eu não me engano, existe os santos de problemas nos olhos, e então ali vai se formando determinadas egrégoras ligadas àquele aspecto, né? Então, por exemplo, com relação aos olhos, deve ter toda uma equipe que recebe essas informações, deve ter aí oftalmologistas espirituais com uma visão muito mais profunda e que auxiliam. E eu me lembrei, nesse ponto que a Sani colocou, de um livro que eu estou lendo, muito interessante, que eu já falei aqui várias vezes, que é Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda. E nesse livro tem uma parte, eu já falei sobre esse livro, que ele conta, o Manuel Filomeno de Miranda conta um trabalho que é feito no Carnaval, conduzido pelo Bezerra de Menezes. E aí tem uma hora que o Bezerra de Menezes falou assim: as nossas centrais de recebimento de oração recebeu um pedido de uma mãe para auxiliar tal menina e recebemos a informação que ela está precisando mesmo. Então, e aí eles foram lá auxiliar. Daí a gente vê, primeiro, a importância da prece. A mãe solicitou aquilo, chegou em determinado, a toda uma organização. E o que acontece? A mãe e a menina, elas estão ligadas a uma cidade espiritual, a todo um grupo que é responsável por esse grupo. Quando a gente fala que a gente tem uma linhagem espiritual, nós estamos ligados a toda uma coletividade. Então, quando é feita uma solicitação, vai para esse coletivo que cuida de nós, né? Não só nosso mentor, é esse coletivo. E lá são chamados espíritos daquela coletividade para auxiliar. Então a gente vê isso também no livro Viagem Astral, que o Miramês fala assim: opa, recebemos um pedido aqui para auxiliar em tal local. Está tudo dentro de planos acima, de determinados grupos que são responsáveis pelas pessoas. Então, assim, todos nós, em todos os planos, nos planos mais densos, até os mais sutis, estão ligados a essas egrégoras espirituais, e nessas preces chegam ali, né, deve ter todo um processo que vê a necessidade, quem são as pessoas, quais são os grupos, e aí vão os grupos participar desse processo, sabe? Então, acho que isso aumenta também a nossa percepção sobre o aspecto da cura, do trabalho de cura.
Bom, a gente não vai ler nada mesmo. Eu preciso só falar. E essa questão da espiritualidade pegar energias para trabalhar, ela não faz isso só, vou esperar juntar um grupo que tenha imbuído do bem para... Ela vai usar, no momento que ela precisa, o que ela tiver à mão. Então, se ela está tem trabalhos que muitos de nós não podem participar, até pelas tensões energéticas que aquele trabalho se envolve. Mas que elas pegam, às vezes, a egrégora que vai ali trabalhar, né, a legião que vai ali atender, às vezes, um grupo, uma cidade. Eles pegam as energias que eles têm à mão. Eles não vão... Vamos procurar um grupo ou pessoas específicas, eles começam a coletar a energia de onde eles podem. E se não tiver ninguém ali no momento envolvido com um sentimento de elevação, eles vão conseguir algum tipo de energia dos próprios espíritos que eles estão ajudando, vão lá para ajudar. Porque a gente sabe que nem todo mundo é totalmente bom, nem totalmente mal. Então, às vezes, eles vão auxiliar um espírito que eles usam as energias do próprio espírito. Aí, como eles ativam isso? Através de lembranças, através do campo consciência alerta, que no momento que vem uma mínima lembrança, ele já produz uma energia diferente e eles podem usar. Então, tudo isso é muito complexo e nada é aquela coisa cartesiana, ou não é assim, não é assado.